Você pode dizer amém? Você pode dizer um glória a Deus? Muito bom. Vamos deixar essa doce presença continuar tocando as nossas vidas. É uma noite fria, um dia frio hoje, né? As primeiras vezes a gente sente muita a diferença, se sente estranho, mas daqui a pouco acostuma, querido. E o Senhor ele nos fez tão inteligentes, seres tão capazes de se adaptar. Eu sei que alguns não gostam de frio, outros gostam de calor, enfim. O legal é a gente sempre ter a habilidade de se adaptar. Então, no começo é complicado, daqui uma semana de frio vocês já acostumam. Eu acho que o frio é um tempo que leva as pessoas a se tornarem elegantes, elas ficam mais bonitas, né? No frio, tá? Então, querido, se falam que você é feio, você é bonito, tá? No frio você fica melhor. Amém? Bom, deixando essas conversas de lado, o tema do nosso sermão hoje é: nada façais sem amor. Não façam nada sem amor. E essa é uma verdade que muitos irmãos, muitas pessoas têm vivido uma caminhada com Deus, têm feito a obra, têm feito tudo, mas tudo debaixo de um sistema religioso, tudo debaixo de obrigações, de uma maneira de você fazer por troca, fazer por medo, fazer por necessidades. E isso gera uma doença dentro da igreja, gera contaminação dentro da igreja. A igreja ela é bonita, ela é externa, ela cresce, os dons estão acontecendo. Deus ele deseja se manifestar mesmo quando estamos errados, sabe? As pessoas elas têm uma ideia que aonde o erro está, aonde as coisas erradas estão, Deus não pode estar, Deus está. Eu fui salvo quando o Espírito Santo de Deus falou comigo, quando o Espírito Santo tocou a minha vida, eu era o cara mais pecador, eu estava exatamente manifestando pecado. Eu estava usando droga, minha mente, a consciência minha não estava boa, eu estava em outro mundo, eu estava em Nárnia. E o Espírito Santo ali visitando minha vida e transformando minha vida. Ok? Mas muitas vezes nós pegamos e usamos essa questão porque o Espírito Santo está fazendo, porque o Espírito Santo está derramando, porque os milagres estão acontecendo, porque os dons estão aparecendo, por causa dessas coisas, sinais, maravilhas, prodígios, nós começamos a permitir, a se apoiar neles e deixar o amor esfriar. E nós não percebemos e começamos a se tornar pessoas totalmente sem amor. E cara, e amor não é uma questão de sentimento, não é uma questão de você ir com a cara de alguém. Amor é uma questão de maturidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Amém? Glória a Deus. Bom, eu quero usar o cenário da igreja de Coríntios, porque era uma igreja onde você percebe que elas estavam andando em todos os dons, era uma igreja que crescia, uma igreja muito grande naquela época, né? Onde Paulo ali ministrou, ali tinha Apolo, Cefas, enfim, vários homens de Deus ali. Então, a igreja de Coríntios era uma igreja muito ativa, tá? Cheia de dons. A gente vai ver lá, eles profetizavam, eles tinham palavras de conhecimento, eles tinham dons de milagres, de prodígios, de sinais, dons de cura. Uma guerra era tão grande dentro daquela igreja que eles brigavam entre si para ver quem falava mais em línguas, que Paulo teve que falar assim, olha, não adianta vocês ficarem falando em línguas no culto de vocês. Então Paulo, aos Coríntios, a carta é uma carta de exortação, é uma carta de correção, dizendo para a igreja como ela tinha que manifestar esses dons e como que ela tinha que viver tudo isso. Então uma igreja cheia de dons, cheia de milagres, cheia de manifestações espirituais. Contudo, isso também era uma igreja dividida, né? Como eu já acabei de dizer, alguns falavam assim, lá eu gosto quando Paulo prega, meu mestre, quem me ensina, quem fala na minha vida é Paulo. O outro fala, não, quem gosta, eu gosto é de Apolo, Apolo é melhor. E o outro, não, eu sou de Pedro, sabe? Essas questões começaram a ser levantadas, essas divisões. Nos dias de hoje a gente tem esse sentimento
Talvez, eu não vou na igreja de quarta-feira, porque quem prega na quarta-feira não é o apóstolo, né? E aí vai outras pessoas, não sei o que, eu não gosto daquele irmão que ora. Meu irmão, sabe, a gente começa a deixar sentimentos, nós estamos tão cheios da graça, e a gente percebe que a divisão, sorrateiramente, ela começa a entrar no meio da igreja, a fazer parte. E qual é o motivo disso? Né? É fazer tudo o que nós estamos fazendo, é vir aqui cantar, é vir aqui sentar, é entregar um dízimo, é perdoar alguém, é andar, é ler a Bíblia, tudo isso por uma obrigatoriedade, mais um medo, mais uma questão de tipo, se eu não fizer eu não vou me dar bem na vida. E tudo isso vai fazer com que a gente tropece e se torne uma igreja como estava a igreja de Coríntios, uma igreja dividida, uma igreja competitiva, né? Paulo tem que dar uma bronca neles por causa da ceia, porque os ricos, os mais afortunados, chegavam, comiam primeiro e comiam tudo e deixavam só o resto para os pobres, para aqueles mais com uma classe baixa, uma condição inferior a deles. Então Paulo ele era uma igreja competitiva, dividindo as suas classes sociais, uma igreja que brigava por cargos, por posição. Sabe, é quando alguém era levantado a algum ministério, ou ser líder de alguma coisa, ou receber um dom, essa pessoa começava a se sentir melhor que as outras, mais capacitadas, ao ponto de Paulo falar assim: ei, presta atenção, vocês são um corpo. E o corpo é o seguinte, não é porque a mão direita faz bastante coisa, que a orelha não faz nada, e enfim, você é inferior. Na verdade, vocês são todos um, todo mundo precisa um do outro. Vocês estão brigando entre si, vocês estão tendo competitividade de um jeito errado, totalmente sem amor, né? Uma igreja que ela era carnal, aonde ela andava em inveja, elas tinham brigas, sabe, por pequenas coisas, por discussões, estavam, sabe, buscando respostas no mundo, buscando o juízo do mundo, justiça do mundo. O Senhor falou Paulo fala assim: se vocês vão ter que julgar os anjos, se vocês vão governar comigo, com Cristo, e vocês vão julgar os anjos, vocês estão brigando por litígios humanos. Não saiba você que você precisa sofrer a perca, sofra pelo teu irmão, fica levando para fora da igreja, para fora do nosso âmbito. Então a igreja estava totalmente dividida, sem amor. Sabe, indo para a justiça. A Bíblia fala que nós não devemos levar nossos irmãos para a justiça. Nós temos o amor, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Ei, se você não sabe perdoar, se você não sabe resolver os conflitos, sabe, por que nós estamos buscando lá fora? Então nós não estamos entendendo nada daquilo que Deus está colocando sobre a nossa vida. O Senhor diz que quem quer salvar a sua vida tem que perdê-la, né? Então a gente olha para a igreja de Coríntios, cheia de dom, cheia do Espírito, como nós cantamos aqui, como vocês choraram, como vocês falaram em línguas, como vocês já viram os dons do Espírito, profecias, enfim, todos nós aqui estamos trabalhando, os intercessores, todo mundo tem uma função aqui, todo mundo é especial aqui, mas se tudo isso que nós estamos fazendo, não fazemos por amor, isso tudo é ilusão, isso tudo é um engano no nosso coração. Faz sentido isso? Então era uma igreja carnal, era uma igreja cheia de inveja, uma igreja cheia de contenda, cheia de fofoca, uma igreja cheia de mágoa. Sabe, é muito dodóizinho na igreja, é muitos sentimentos do tipo, se alguém não te cumprimentou, se alguém fez cara feia para você, cara, é esse que Deus está colocando na tua vida para você amar. É esse que Deus está estendendo para você, sabe, valorizar, para você orar por ele. É a sua missão. É a próxima fase da sua vida. Conquiste esse coração, se torne amigo dessa pessoa, vai saber os problemas dela, vai chorar com ela. Às vezes a gente ouve, eu tenho, graças a Deus, o Senhor, ele fez isso no meu coração. Eu tenho uma facilidade de perdoar. Eu fico chateado, eu fico triste, eu passo por esses processos, porém é muito rápido o processo de eu perdoar, de eu entender. É só eu começar a falar com Jesus, ele começa a me mostrar talvez a situação, eu me coloco em empatia, e eu começo a me colocar no lugar da pessoa, e eu começo a entender tudo isso. Certo? É muito rápido. Porém,
Ah, eu nem sei por que eu comecei a falar isso, mas eu tinha um motivo agora para falar isso. Da mágoa, lembra? As pessoas falam, tipo, os líderes lá não dão atenção. Os líderes lá, eu saí da igreja, não foram atrás de mim, não me mandaram uma mensagem. Eles falaram que iam e não foram. Sabe, amados, nós vamos falhar. A gente tenta ser o melhor. A gente tenta, de verdade, dar tudo de nós aqui neste lugar. Sabe, não é algo que foi preparado hoje. É algo que a gente está orando. Sabe, antes de você chegar aqui, pessoas oraram, nós oramos, pedindo para Deus te visitar, para Deus libertar a tua vida, para Deus visitar a sua casa. Sabe, existe uma palavra de sinceridade, nós temos guardado o nosso coração no Senhor e permitido que esse amor fique guardado dentro de nós, para que a gente não erre, para que a gente não passe da medida. E aí as pessoas ficam magoadas, ficam questionando, ficam falando, por que o AP não sai da academia? De vez ele ir orar no hospital. As pessoas falam assim, por que o AP não vem na... Amados, eu entendo. Mas eu quero que você pegue tua mágoa, os teus sentimentos, e eu quero perguntar para você, o que você está fazendo para o AP? O que você está fazendo para a sua liderança? Quantas vezes você tirou no seu dia para orar, para que essa igreja continue sendo ministrada pelo Espírito de Deus? Quantas vezes você ligou para uma palavra de encorajamento, para alguma liderança deste lugar, dizendo assim, olha, Deus é com você, cara. Então, se você se sente magoado, eu queria fazer a pergunta, você tem direito de se sentir magoado? Então aquela igreja, ela estava vivendo totalmente na carne. Ela não estava experimentando do amor, sabe, cheia de vaidade espiritual, sabe, de disputas internas. Então eles estavam fazendo muitas coisas. Sabe, Deus tem feito neste lugar muitas coisas. Deus tem salvado vidas aqui, Deus tem transformado casamentos, Deus tem batizado as pessoas no seu espírito, Deus tem dado provisão financeira para as pessoas deste lugar, Deus tem estendido aqui, sabe, as condições das pessoas, Deus tem feito obras, milagres, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo restauradas, famílias estão sendo transformadas, glória a Deus. Porém, se nós não percebermos que o amor pode se esfriar, porque Jesus disse, cuidado, porque nos últimos dias o amor de muitos vão se esfriar. A empolgação que nós fazemos já não é tanta por amor. Nós vamos se tornar essa igreja dividida. E no meio desse caos todo, no meio dessa confusão toda, dessa igreja dividida que Paulo está ali mostrando cada ponto, façam assim, façam dessa maneira, pense desse jeito, é assim que tem que ser. Paulo para tudo e começa a falar sobre amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1, Paulo começa a relatar o que é amor. Então, é como se Deus estivesse dando um grito no nosso meio. É como se Deus estivesse alertando e chamando a atenção do nosso coração e nos trazendo para perto dele. Ei! Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas não deixa faltar o amor. Nada façais sem amor. Sem amor, amados, tudo que nós fazemos é nada. Tudo. Toda boa obra. Todas as coisas boas que você fez na vida, sem amor para Jesus, não tem valor nenhum. E o texto diz isso, olha só. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Então eles estão falando de tudo que eles fazem, dos dons, das manifestações, da igreja, do cuidado, enfim. E Paulo começa assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Você sabe, tem a habilidade de falar a língua dos anjos, falar em línguas estranhas, você tem a facilidade de falar em outras línguas,
várias, é um poliglota, sabe se comunicar, sabe conversar. Ele está falando, ó, ainda que você é bom nisso, ainda que você faz bastante disso, sem amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Em outras palavras, ele está falando assim, é só barulho. Só é barulho. Não transforma, não muda, não edifica ninguém. Ele continua dizendo assim, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Olha só, ainda que você tivesse dons, o dom de profecia, e conhecesse alguns mistérios do céu? Não, todos os mistérios. E toda a ciência, toda a inteligência, toda a sabedoria, como a de Salomão, todo o conhecimento da verdade. Ainda que você tivesse tudo isso, ainda que tivesse toda a fé suficiente, toda a fé que você precisa, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Sabe, nós temos olhado para o lado errado, eu acho. Nós temos procurado as habilidades, os dons, as capacitações, nós temos procurado o que podemos fazer, quando nós temos que olhar para um lado diferente. Amor. Fazer por amor. Ele continua dizendo, ainda que você distribuísse toda a minha fortuna, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Olha, se você vendesse sua casa, tudo que você tem e doasse. Cara, olha que não é uma boa obra isso? Você vê gente fazendo isso, que essa pessoa, se tiver um desse no nosso meio, que pessoa generosa, não é verdade? Amém? Glória a Deus. Estão comigo? E doasse aos pobres, ainda que entregasse o seu corpo, o meu corpo para ser queimado, ainda que você entregasse sua vida. Cara, como que pode alguém doar tudo ou entregar a sua vida e não amar? Sem amor, nada disso me aproveitaria. Então ele está falando assim, que aquele povo buscava falar em línguas, buscava os dons, buscava profetizar, buscava oferecer os recursos, eles estavam muito ativos, mas falar em línguas sem amor. Profetizavam, tinham revelações e ensinavam sem amor. Ofereciam seus recursos, ajudavam os pobres até se sacrificar, mas sem amor. Resultado, nada disso adianta. O que Paulo está dizendo aqui é que tudo sem amor vira barulho, inutilidade e perda total ou desperdício. Então, barulho, eles cantavam, eles falavam, só era barulho, soa alto, mas não transforma nada. A inutilidade até faz grandes feitos, mas sem amor perde o valor, porque eles faziam para se aparecer. Se entregavam, faziam de tudo, sacrifícios, mas um desperdício total. Então, o que o Senhor quer nos ensinar hoje? Que o verdadeiro amor, amados, não é algo de coraçãozinho, de paixão que nós podemos imaginar quando falamos de amor. Mas o verdadeiro amor se trata de amadurecimento, de crescimento. Uma igreja madura. Então, na carta de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, tem algo muito interessante e revelador ao nosso coração. Olha só. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e à piedade. Então, Deus está falando aqui, através da vida de Pedro, visto como o seu divino poder, poder de Deus, nos deu para a igreja, deu para mim, para você,
tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, tudo que nós precisamos para viver e para fazer a obra, ser caridoso, ser espiritual, buscar a Deus, se relacionar com Deus. Como? Pelo conhecimento, fala, conhecimento, daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas promessas. Então, pelo conhecimento, Deus nos tem dado, fala comigo, grandíssimas e preciosas promessas. Olha só, Deus, através da sua grandeza, da sua virtude, da sua glória, do seu amor na cruz, nos abençoou quando nós entendemos, tivemos o conhecimento dessa verdade, nos deu grandíssimas e preciosas promessas, certo? Para que por elas, pelo quê? Pelas promessas, tá? Para que por elas, as promessas, nós, escute, leia comigo, fiqueis participantes da natureza divina. Olha só, o que Deus está dizendo aqui é algo que você tem que fazer assim, calma aí. É isso, AP, que eu estou entendendo? Deus está dizendo que por causa do seu amor, das suas promessas, Ele nos deu algo valioso e poderoso. Nos deu, é teu, que eu e você sejamos participantes da natureza divina. Em outras palavras, nós estamos falando que agora, através do amor de Cristo, através da nossa fé, quando nós nascemos em Cristo Jesus, eu e você temos a natureza de Deus dentro de nós. Naturalmente santos. Naturalmente Deus. Olha só, é forte isso. O pastor está falando que a gente é Deus, nós somos pequenininhos, somos Deus pequeno. Mas ele está falando que dentro de mim e de você, querido, que nasceu em Cristo Jesus, existe uma natureza chamada natureza de Deus. Por isso o pecado não tem mais poder na sua vida. Por isso o mal não tem mais poder na tua vida. Por isso o diabo treme diante de você. Por isso, quando você dá uma ordem nessa terra, você tem autoridade e governo para sujeitar essa terra. Mas sabe por que a gente não vive isso? Porque a gente não conhece isso. Mas é o texto que está dizendo. Você crê na palavra? Você crê na verdade? Então nós somos participantes da natureza divina, é ter a vida de Deus em nós. Olha só, é ter o DNA de Deus, é ser um com Ele, significa manifestar as qualidades do próprio Deus. É isso que Deus está dizendo. O novo nascimento nos torna filho de Deus, e o filho carrega a natureza do Pai. Você nasceu de quem, amado? O filho carrega a natureza do pai. Isso é muito bom. Agora, eu sei que você vai olhar para a tua vida, e isso é um erro e engano que nós fazemos. Que é pegar as escrituras, e quando ela fala que você é algo, é porque você é. Mas nós erramos porque nós comparamos com aquilo que estamos vivendo nesse momento. Naquilo que você está sendo nesse momento. Da maneira que você está agindo, porque nós vivemos mais por sentimentos. E eu já disse diversas vezes neste lugar, enquanto você viver por aquilo que você sente, você é como uma palha que o vento espalha para qualquer lugar. É só trocar a moda que você já sente as coisas mudando. Você já precisa mudar, porque você vive por aquilo que você sente. Você não tem uma identidade própria. Mas Deus está nos ensinando, e Ele fala na sua palavra, que faça o homem mentiroso e Deus verdadeiro.
Talvez você diga assim, mas eu não sou digno de ter essa natureza, e há muita raiva, há muito ódio, há muitos sentimentos ainda dentro do meu coração, que não tem nada a ver com Deus. Como, AP, você fala que a natureza de Deus está dentro de mim? Eu falo porque Ele está dizendo. Então eu faço eu mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra dele é sobre mim, nunca os meus sentimentos sobre Ele. Posso ouvir um amém? Isso é bom, queridos. Isso é libertador. Isso cura a nossa vida. Isso sara o nosso coração. Porque nós não somos o que pensamos ser. Somos o que Deus disse que somos. E quando nós começamos a acreditar e confiar nisso, esta verdade começa a ter efeito em nós e uma transformação começa então na nossa vida. Então, há um progresso aqui, é uma progressão para essa maturidade. E aí, o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, ele continua nos mostrando que esse amadurecimento, ele é progressivo. Então, se a natureza divina agora é parte da nossa vida, e nós não estamos andando nela inteira, é porque nós estamos num processo progressivo de amadurecimento. E o texto começa a dizer, e a vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, fala diligência, é como se você tivesse a responsabilidade, o cuidado, o compromisso de agora entender que essa natureza divina faz parte da tua vida e você precisa agora diligentemente, comprometidamente, ser responsável e acrescentar na tua vida esse processo de crescimento. Então ele começa assim, toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, nós precisamos entender que para andar em amor, para viver em amor, existe um processo progressivo. E ele começa nesse processo progressivo, então, diligentemente, eu e você, entendendo e compreendendo isso, vamos começar aqui esse processo. Primeiro, a fé. Primeira fase do processo é fé. E eu creio que todos nós aqui já alcançamos esse processo, essa primeira fase, que é crer em Deus, é crer no Evangelho, é crer no amor, no sacrifício de Cristo, é crer que os nossos pecados foram perdoados, que não há mais condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus, amém? Quantos estão comigo? Você crê nisso? Aí depois que nós cremos no Evangelho, em Cristo, que as nossas escamas caem, o próximo passo desse processo é a virtude, por ele, então ele começa, diligentemente acrescentar a fé, a virtude. A virtude, amados, é uma vida de honra a Deus, é começar agora a andar em obediência à vontade de Deus, é começar a se sujeitar, a honrar, a entender que os caminhos do Senhor são melhores que os nossos caminhos, que os ensinos do Senhor não dá nem para comparar com o que a gente pensa, é abrir mão do nosso passado, de sofismas, de pensamentos errados, e começar a honrar a Deus. Então, nessa fase de crescimento, eu começo a entender, olha, agora existe uma forma diferente de viver, de andar, de ser. Isso é a virtude. E quando então eu começo a manifestar a virtude vai me levar para um outro processo, que é a ciência. A virtude, a ciência. O texto continua, né? Acrescentais a vossa fé, a virtude, e a virtude, a ciência. E o que é a ciência? Porque, amado, quando nós entendemos que devemos honrar a Deus, o próximo passo é conhecer. Ciência é conhecimento. Então nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos estudar, nós precisamos orar, nós precisamos falar com Ele, me ensina, Espírito de Deus, e agora esse processo começa. E quando a ciência está agora, nós estamos passando nessa fase, nós vamos passar por um outro processo chamado temperança.
Porque quando nós temos a temperança, que é o quê? Domínio próprio. Você sabe dominar, você tem controle. Porque a revelação do conhecimento, agora eu vou aprender a dominar, eu vou saber como eu faço, como eu vivo. Então, o domínio próprio. E depois que nós temos domínio próprio, nós vamos passar para um próximo fase, que chama paciência, porque a temperança, o domínio próprio, nos leva para a paciência. E o que é a paciência, amado? É a constância. É ser permanente, é estarmos aqui e vamos continuar, e vamos esperar, vamos ter pacientes no Senhor, vamos aguardar fielmente em Cristo. Porque podemos, processo, isso é um processo de todo cristão. E aí depois que a paciência, a constância vem, ela nos leva para quê? Porque quando nós se tornamos constantes, a gente começa agora a ter uma vida de piedade. Ou em outras palavras, é uma vida centrada em Deus. Nós começamos a orar, nós começamos a manifestar esse amor, nós começamos a buscar a Deus. Você está se vendo nisso? Aleluia, você está vendo o seu crescimento nisso? E quando nós começamos a ter essa vida de piedade, a gente vai passar para um próximo nível desse processo de maturidade. E qual é? A fraternidade. O que é isso, AP? É o cuidado da família na fé. Sabe, a gente começa agora a cuidar um do outro, a estender as mãos, porque, sabe, nós já temos bastante ensino, bagagem. E quando nós começamos a cuidar um do outro, a fraternidade agora nos leva ao topo da maturidade cristã, que é o amor. E aí a gente manifesta o amor. Então esse processo, ele é todos os dias, é toda hora, é todo momento. Não dá para nós pararmos, começamos, entramos e nós precisamos andar nisso. O amor bíblico é um amor ágape. Quando nós falamos de um amor em Cristo, é um amor que se doa, que se entrega. Não é um amor que procura o seu próprio interesse, mas que abre mão do seu interesse pelo próximo. Não é sobre sentir, queridos, é sobre decidir. Eu não sinto que tenho que amar, eu não sinto que amo, eu não sinto que eu não amo porque eu sinto. Eu amo porque eu decidi, eu escolhi isso. É a minha vida. Sabe, quantas vezes no meu dia pessoas fazem eu exercer a minha decisão de amar? É que a gente falta o conhecimento. Sabe, esses últimos dias eu estou meio estressado no trânsito. Mas eu estressado no trânsito é assim, eu falando com o volante só, não passa do volante, tá? Não é algo que eu abro a janela e aponto o dedo ou falo alguma coisa. Não, nunca, isso ainda não, glória a Deus. Mas eu falo com o volante. E eu comecei a falar primeiro comigo mesmo, na minha cabeça, baixinho. Bicho folgado. Pô, esse cara não sabe nada. Comigo, na minha cabeça. E daqui a pouco, eu já estava falando para o volante. E essa semana eu virei para a Natasha, para os meus filhos, e eu falei assim, gente, eu acho que eu estou estressado. Eu deixei a minha boca me contaminar. Porque agora eu já estou com vontade de abrir a janela. Mas, todavia, entretanto, eu lembro de uma coisa. Eu decidi amar. Isso é a minha diligência. Isso é a minha obrigação. Eu escolhi. Deus não está me obrigando. Eu não vou ser condenado se eu não fizer. Foi a minha escolha, na minha maturidade. Um bebê não pode discernir as coisas. Não dá para eu brigar com o bebê e falar, não chora, não. Mas um adulto tem discernimento. E se a fé nossa é progressiva,
eu não posso me estagnar em um lugar. Eu não posso ficar só em crer em Jesus. Sabe, você já viu muitas pessoas falar que crê em Deus, mas não faz nada de que parece de Deus? Você conhece alguém assim? Quem conhece mais que 3 pessoas assim, levanta a mão. Acho que todo mundo conhece mais que 3 pessoas, né? Está com frio, né? Pessoal, não adianta, no frio não manda levantar a mão que você fica decepcionado. É tipo um bando de desobediente, mas eu entendo, eu amo, é frio. Né? Sabe, tem fé. Mas não é só ter fé. Tem que ter virtude. Tem que ter conhecimento. Tem que ter temperança. É a maturidade, é a jornada da maturidade. Até manifestar o amor. Amém? Deus está falando com você? Então, o amor não é uma questão de eu sentir. É a decisão que eu tomei na minha vida. Posso ouvir um amém? Quantos aqui decidiram casar? Levanta a mão. Não, só quem casou, tá? Não é por fé hoje, agora aqui, né? Não. Levanta a mão. Quem decidiu casar? Decidiu isso, obrigado. Agora vem cá. Já teve momentos que você sentiu vontade de largar? Hã? Se você falar que não, nós vamos sentar lá na salinha, eu quero que você me ensine como que é o negócio, porque tem alguma coisa errada. Mas não é porque eu senti que eu quebro a minha decisão. E assim também é no reino de Deus. Se nós decidimos seguir a Cristo, a amar como Cristo amou, não posso ser movido pelos meus sentimentos, porque senão tudo que estou fazendo sem amor não tem valor. Não faz sentido sem essa decisão. Porque essas decisões refletem quem Deus é através da gente. Sabe, se demorou para você conhecer Jesus, não é porque Deus demorou para chegar na tua vida. É porque faltou pessoas que tomam decisões de amar e seguir a Cristo de verdade. Sabia disso? O Senhor falou assim: olha, os campos estão prontos. Está pronto para a colheita. As pessoas estão sedentas para ver Deus. O mundo, a sociedade sofre todos os dias. A palavra de Deus diz que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação não é de poder, não é de sinais, porque a igreja brasileira está na televisão todos os dias fazendo esses sinais. Mas é de amor. Porque a única forma que nós podemos mostrar Deus para as pessoas, a única forma que as pessoas vão conhecer a Deus é através daqueles que amam a Deus, daqueles que fazem por amor. O Senhor disse: olha, conhecerão a mim, porque vocês amam uns aos outros. E o que nós vemos é uma igreja sempre em competitividade, dividida, lutando para quem faz o melhor. Está aqui, ó. Bem aqui, ó. Tem o violão, o cara que toca violão, aí o outro escolhe uma música diferente, a outra no outro tom, já começa aqui, ó. Não consegue amar, já não começa aqui, ó. Aqui não, aqui na igreja não tem isso. Começa lá, ó. É só brigar com ele. Arruma o meu microfone, pronto. Começa quando eu falo para vocês, ó, dá o dízimo. Vou fazer o pastor rico. Sabe? É tudo que nós fazemos é por uma obrigação e por medo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Se teu coração está assim, se os seus sentimentos são esses,
O Senhor está te renovando nessa noite. Ele está te chamando para ser diferente. Ele está falando para você: ei, você teve uma decisão, uma escolha. E nessa escolha você não vai andar pelos sentimentos, mas ande por aquilo que você decidiu ser. Então Pedro mostra claramente que a natureza divina, ela é construída em camadas. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. O amor é o topo da maturidade cristã. O que Jesus mais nos ensinou seus discípulos foi em amarem um aos outros, em perdoar, 70 vezes 7. Tudo isso que para você é difícil, para você é impossível, é porque na sua escolha, na sua decisão, no seu contrato, você colocou algumas cláusulas, falou: esses aqui não, Deus. Porque esses aqui eu sinto que é falta de amor, querido. O que está faltando é amor. Então, se o que está faltando é amor, como que nós fazemos para aprender a amar? Porque, de verdade, eu quero que você seja muito sincero, e se você pudesse agora descruzar seus braços, porque eu quero ver realmente uma resposta sua. Todos. Quantos de vocês têm se esforçado para andar nesse amor? Levanta a mão. Que você se esforça, você tenta, cara, você luta, vai, mais alto, vai, para todo mundo te ver. Mano, obrigado, viu? Vocês são uma benção. E eu acredito nisso. Eu acredito que todas as vezes que vocês falham, se esforçando, há uma frustração, há um sentimento que deixa o teu coração triste. E aí talvez a gente não fez essa pergunta, mas se Deus dissesse: como que é o caminho que eu aprendo a amar, que eu ando nisso? E o Senhor nos ensina. E eu vou te dar hoje a chave para isso. Quem quer? Dá uma glória a Deus aí. Uau! Presta atenção então, já que você quer a chave. 1 João capítulo 4, verso 9. Diz o seguinte: nisto, então ele está afirmando, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Nisto, no quê? Então, nisto se manifestou, a gente precisa ler, e a gente começa a entender. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Nisto no quê? Vamos fazer uma pergunta. E a resposta está agora. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então, Deus manifestou o seu amor para conosco através do seu Filho, enviando o seu Filho. Uma atitude, uma ação, não um sentimento. Deus fez algo para que por ele vivamos. Aí o texto diz assim, uma afirmação: nisto está o amor. Então o amor que Deus está nos ensinando e quer que a gente ande, ele é encontrado, ele é achado nesse momento aqui. Então Deus manifestou esse amor, mostrou como que é, e agora ele está falando, nisto está o amor. No quê? Agora ele começa a dizer assim, não em que nós tenhamos amado a Deus. Sabe por que até agora você não conseguiu? Porque você se esforça, e é verdade que você tem buscado esse amor, é verdade que você tem lutado para amar a Deus, é verdade. E Deus, ele está vendo isso. Mas o problema é que enquanto nós estivermos se esforçando para amar a Deus, nós não vamos conseguir andar em amor. Porque amar a Deus, se esforçar para amar a Deus, não é o caminho de receber e viver no amor. Porque você vai falhar, querido.
Porque você não vai ser completo. Você não vai ser perfeito. E o próprio João está nos ensinando isso. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado, não em que nós conseguimos amá-lo, não em que nós se esforçamos para amá-lo. Não é aqui que nós vamos conseguir amar a Deus, que nós vamos conseguir viver esse amor em Deus, mas sim aqui, ó. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então, o amor não está em nós se esforçar, está em conhecer o que Ele fez por nós. A dificuldade de nós amarmos a Deus é porque o esforço, a força está no que você está fazendo para amá-lo. Quando você precisa descobrir o que Ele fez por te amar. Não somos capacitados a amar a Deus porque sabemos que temos que amá-lo. Nós somos capacitados a amar a Deus por saber que somos amados por Deus. Essa é a verdade. O amor verdadeiro é uma revelação de quem Deus é e do que Ele fez por nós. Você só vai conseguir andar no amor verdadeiro se você tiver a revelação de quem Deus é. Quem Deus é? Quem Deus é? E o que Ele fez por você. Porque é nesse momento que teu queixo cai. É nesse momento que você fala, uau. O amor por Ele só nasce, só cresce, só existe porque eu experimento e conheço o amor dEle por mim. Sabe, por que nós devemos amar a Deus? Sabe, o que Ele fez por nós? O que Deus fez por você? A maioria das pessoas que se achega a Deus, elas vêm através de uma necessidade. Em resumo, toda necessidade, ela aponta para algo que, no meu ponto de vista, se chama inferno. Tudo que nós temos feito, buscado em Deus, talvez seja para nós não ir para o inferno. E aí o que Deus fez por você, Ele te livrou do inferno. E de verdade, gente, não foi isso que Deus fez por você. Eu queria pensar fora da caixinha. Deus, Ele não tirou a gente do inferno. O amor dEle foi nos livrar. Foi nos agraciar de sempre estarmos juntos com Ele. Já imaginou uma vida sem Deus? Já imaginou você sem Ele? O inferno não é nada perto disso, gente. O inferno não é nada de você não ter Deus em tua vida. Não ser um com Ele. O que é o inferno? A maior dor que um homem pode ter não é uma eternidade no inferno, mas é uma eternidade longe da presença de Deus. Um lugar sem a presença de Deus é um lugar vazio. Lembra quando você era sem Deus? Sabe, a gente está preocupado com o lugar errado. A gente está caminhando para não ir para o inferno, quando nós devemos caminhar de buscar mais o coração desse Deus.
e conhecê-lo e ser amado por Ele. O meu medo não é de eu ir para o inferno, o meu medo é de eu perder a presença dEle. A minha preocupação é de um dia eu acordar e não senti-lo mais. Por isso o Senhor fala, buscar enquanto se pode achar. Buscar enquanto Ele está perto. Cresçamos, conhecemos e prosseguimos em conhecê-lo mais e mais. Ele está acessível. Ele está aqui. Você pode chorar na presença dEle, você pode se lançar aos pés dEle, Ele te acolhe, Ele te carrega, Ele te protege, Ele te ama. E aí o cara vira crente e fala, agora eu já sou salvo. Não vou mais para o inferno. E é verdade. Mas o que adianta chegar no céu e não conhecer a Cristo? Não saber quem Ele é? Sabe, vocês lembram da passagem do filho pródigo? Eram 2 filhos. O filho mais novo falou, pai, eu quero sair fora, eu quero voar, quero ir embora. O que fez esse filho voltar para casa? Não foi. Ele não voltou para casa porque esse filho amava o pai. Olha aqui, queridos, caminho que quanto mais nós conhecemos o amor de Deus, mais nós vamos buscá-lo. O filho não voltou para casa porque o filho amava o pai. Ele voltou para casa porque ele conhecia o pai. O meu pai é bondoso. O meu pai é misericordioso. No meu pai eu encontro refúgio. Eu vou voltar porque meu pai trata bem todo mundo lá. E eu sei que vou ter um lugar lá no coração dele. Sabe, a gente está procurando amar a Deus. Se esforçando para isso. Quando nós devíamos de se esforçar para conhecer o quanto Ele me ama. O quanto Ele pensa sobre mim. O quanto eu significo para Ele. É isso que vai fazer você permanecer em amor. É isso que vai fazer você andar neste amor. Amado, eu não sei você, mas todo gesto de amor na minha vida me constrange ao ponto de eu me sentir devedor para alguém. Eu não sei se você se sente assim. É como se alguém faz algo sem cobrar nada, como alguém faz algo por mim, me valoriza, ou me ajuda, ou sei lá. Cara, eu me sinto devedor daquela pessoa, porque eu começo até a gostar. É mais fácil de amar, não é verdade? Então, o que falta é a gente conhecer esse amor. Sabe que a sua dificuldade é porque você ainda não conheceu o amor dele por você. Você tem uma noção, mas não entregou ainda isso. Sabe, não é amar mais, é conhecer mais dele. É isso que Cristo quer, é conhecer mais do amor dele. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Se nós estamos falando de amor e de Deus e de toda essa questão, o que é amor? Responde aí na tua cabecinha, deixa eu ver os balões subindo. O que é amor? Ou quem é amor? 1 João capítulo 4, verso 8 responde isso. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus,
Porque Deus é amor. Deus é o amor. Fala assim, uau. Não, agora vai fazer um boom na tua cabeça. Porque todo momento, a maioria das pessoas religiosas que não conheceram esse amor, mas vivem nesse ambiente, nessa atmosfera, estão na igreja, como a pastora falou, recebendo de vinho novo, mas em odres velhos, não tem mudança, só desperdiçando aquilo que Deus tem colocado e derramado sobre nós. Então, essas pessoas, elas não conseguiram conhecer que Deus é amor. E toda vez que essas pessoas que não são vocês, se relacionam com esse Deus que não é amor, elas se sentem culpadas, elas se sentem condenadas, elas se sentem como sempre não merece algo de Deus, porque realmente as ações e as atitudes delas não correspondem para receber, não é um bom filho para receber a graça, a bênção, uma porta de emprego melhor, um presente de Deus, uma visitação de Deus. Não se sentem dignas de Deus estar no corpo delas, elas não se sentem dignas de Deus estar no dia a dia delas. Essas pessoas religiosas, elas estão buscando Deus incessantemente, incansantemente, porém Deus a buscou. Deus está atrás de você. Mas o texto é claro. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Isso aqui não é uma parábola, não é uma história. É fato. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E vamos voltar então para Coríntios. Porque se Deus é amor, nós precisamos entender o que é amor. E Coríntios é o que vai nos ensinar as características de Deus. A natureza de Deus. Para que quando você olhar para Deus, você mude o teu pensamento religioso, o teu pensamento escravo, o teu pensamento que te condena, que te afasta de Deus, que diz que você não serve para nada para Deus. Mude esse pensamento através dessa revelação. Deus é amor? Deus é amor? Só meia dúzia, mas tá bom. Então, se Deus é amor, 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 diz o seguinte: se Deus é amor, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Dá glória a Deus, aleluia. O pessoal pode subir e já se arrumar aqui. Então, se Deus é amor, e amor é isso que eu acabei de dizer, então, se Deus é amor, o amor é paciente comigo. Então, Deus é o que com você? É bom saber disso? Você pensava que Deus era paciente com você? Ele não te apressa em desistir de você. Você entende, Isaac? Você consegue ver esse amor sobre a tua vida? Ele é ou não é paciente com você? É uma mentira isso.
Isso nos alegra, né? Isso nos encoraja a amá-lo. Se Deus é amor, o amor é bondoso comigo. Seus pensamentos são sempre de paz, de cuidado, de bem. O que Deus está pensando de você? Se Deus é amor. Amado, não tem como a gente ignorar isso. Você pode dizer, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas Deus está dizendo, Ele é bondoso com você. A vontade dEle para com você é de paz, é de justiça. Se Deus é amor, o amor não inveja. Sabe, Deus não está competindo com você. Ele não está aqui de alguma forma pondo obstáculos na sua vida para ver se você pondo metas incansantes. Não. Ao contrário, Ele está torcendo por você. Ele quer te fazer vencer. Se Deus é amor, queridos, o amor não se orgulha, não se exalta. Sabe, Deus não te humilha. Ele não te diminui. Você não é ninguém para Deus, você é muito importante para Ele. Ele não te rejeita. Se Deus é amor, o amor não trata com grosseria. Sabe, Deus é gentil, Ele é amoroso, Ele é firme. É claro que Ele está nos ensinando, tem muita coisa que Ele está limpando da nossa vida, mas é em amor, querido. É com paciência, é com bondade. Eu não sei você, mas é irresistível a voz de Jesus. Várias vezes na minha vida eu tinha algumas decisões, eu tinha raiva, tinha ira, eu tinha minha justiça própria dentro do meu coração. E eu não tinha sabedoria como lidar com aquilo, como agir. Várias vezes. E eu ia falar com Jesus. E com a sua voz doce e suave, Ele atraía meu coração para Ele. Ele me convencia dos meus erros. Eu lembro, assim, a transformação foi muito rápida. Mas é que é uma voz doce e irresistível. O dia que Ele pediu para eu parar de entregar meu cigarro, foi tão algo do tipo, Deus, você quer isso? Cara, tá aqui. Eu não senti mais vontade de fumar? Mentira. Senti todos os dias durante, eu acho que uns 91 anos da minha vida. Mas lembra? Eu decidi. Porque eu ouvi a voz doce dele. Porque eu conheci o amor dele. O amor, ele não se irrita facilmente com você. Mesmo com suas falhas, Deus não explode com você, querido. Ele te corrige em amor. O amor não fica lembrando dos seus erros. Ele não remoe, Ele não guarda rancor. Ele não te acusa, Ele não te condena. Sabe quantas vezes você deixa o passado te condenar? E achando que é Deus que está apontando o dedo na tua cara. Ei, não é Ele. Sabe por quê? Porque o amor, ele não se alegra quando você erra, mas se alegra quando você anda na verdade. Sabe, Deus, ele celebra a tua transformação. Ele olha para a tua vida assim e ele fala, uau. Foi assim que ele fez quando ele terminou de fazer Adão.
todas as coisas que ele fez nos 5 dias, ele falou, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E Deus fez os céus e a lua e viu Deus que era bom. Mas quando ele terminou de fazer você, o homem, ele falou assim, e viu Deus que isso é muito bom. Muito bom. Então Deus se alegra, querido, na sua transformação. Ele se alegra, Ele torce por você. Você não tem noção. Se você tem, eu vou falar uma heresia aqui, me perdoe, mas você tem um fã, e ele se chama Jesus. Ele te ama demais. É difícil pôr palavras nisso. É difícil expressar. A única forma mais próxima que a gente pode chegar é Ele se entregando na cruz por nós. Ali não tinha nenhum que acreditava nele. Ele estava sozinho naquele momento. Mas existia algo dentro do coração dele que o impulsionava a continuar. Eu e você. Mesmo negando, mesmo rejeitando, ele decidiu algo: amar a gente. Deus é amor. E Ele quer que a sua igreja não faça obras somente. As obras são frutos daquele amor que a gente recebeu. Não vamos se apoiar nisso, querido. Isso vai ser algo natural na nossa vida. O falar em línguas, os dons, as manifestações. Mas o que Deus quer é que a gente cresça como igreja. Se queremos ser uma igreja relevante, verdadeira, uma igreja genuína, nós precisamos crescer em amor. Nós precisamos conhecer esse amor. Nós precisamos a deixar o amor tomar conta do nosso coração. Permita ser amada por Ele nessa noite. Permita ser amado por Jesus. O amor, ele... Então Deus, tudo sofre por você, tudo crê em você e tudo suporta por você. Não tem como a gente fugir disso, esse louco amor. Então o amor, ele não é uma opção, ele é uma essência da nossa fé. Sem amor os dons são vazios, sem amor as obras são inúteis, sem amor até a fé é morta. Porque o amor é a manifestação visível da natureza invisível de Deus. Quando nós andamos nisso, nós vamos manifestar o que Ele é realmente, para todos possam enxergar e ver Deus em nós, cara. Então não é o folgado do trânsito, sou eu que decidir andar em amor e mostrar para aquele folgado que existe um Deus que ama Ele, que através da minha vida está se manifestando esse amor por Ele. As obras começam a ser diferentes. Fique de pé. Deus, Ele não está chamando hoje apenas para servir, fazer e trabalhar, agir ou alguma coisa. Deus está nos chamando hoje para sermos amados, sermos reflexo dEle nessa terra, do seu amor e da sua natureza. Então, diante de tudo isso, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, hoje Ele nos confronta e nos convida para nós tomarmos uma decisão. E a decisão hoje é acreditar nisso e andar nesse amor. Não é sobre fazer algo, é sobre ser aquilo que Ele nos fez ser. Não é sobre quantas coisas fazemos para Deus, mas como as fazemos. Como fazemos, o que nos move tem que ser amor. Mais uma vez, dons sem amor não edificam. Serviço sem amor não transforma ninguém. Sacrifício sem amor são só peso, é só fardo, religiosidade e performance.
Uma vida cristã sem amor é um edifício bonito por fora, mas por dentro louco e vazio. O amor, ele não é uma ferramenta, ele é um alicerce. Não é uma opção, é uma essência. Não é um sentimento, é uma expressão da natureza divina de Deus em sua vida. Feche seus olhos. O que te move nesse lugar? A expectativa dos homens, os homens te reconhecer, as pessoas, o valor que você vai ter para as pessoas, ou o amor de quem Deus é para você? Sabe, você vive, você serve, você canta, você prega, você lidera por amor? Ou por medo, por vaidade, por cobrança, por desejo, por aceitação, querer se aparecer? É hora de nós amadurecermos no amor. É hora de entender que amar não é uma habilidade, é uma evidência de quem Deus habita em nós. Uma evidência de que Deus habita em nós. Que as pessoas possam olhar para nós e vejam não apenas dons, cargos, ministérios, talentos, mas que elas vejam a manifestação do Deus que é amor. Talvez você está cansado, sobrecarregado, ferido. Sabe por quê? Porque você está fazendo fazer tudo na força, na cobrança, na obrigação, sem estar enraizado nesse amor. Talvez você percebe que muitas coisas na sua vida, nos seus planos, nas suas relações, estavam sendo movidas por outro combustível que não é amor. Jesus hoje te chama para voltar para esse lugar de amor. Ele te chama para andar nesse amor. Se isso queima dentro de você, levanta suas mãos aos céus, acena a Ele. Levanta sua mão em forma de redenção, dizendo: Jesus, o seu amor me pegou nessa noite, e eu não quero resistir a isso. Eu quero me entregar a esse amor. Eu quero me entregar. Começa a falar com Ele. Aleluia. Pai, nós nos rendemos ao Teu amor. Arranca de nós todo orgulho, toda competição, toda vaidade, toda religiosidade. Cura, Senhor, o nosso coração da frieza, da indiferença, da dureza, e derrama sobre nós do Teu Espírito, mais e mais do Teu Espírito. Enche-nos, ó Pai. E que esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor que nunca falha, que sejamos, Senhor, a manifestação da Tua natureza nessa terra, e que o mundo veja em nós não só uma igreja ativa, Senhor, mas uma igreja que ama, que carrega a essência do céu, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe isso, aplauda Jesus, dá um glória a Deus, diga obrigado, Senhor.